Hi guys! Good morning! Queridos, hoje nós temos uma revisãozinha básica ali da nossa unidade 1 e 2. Então vamos dividir da seguinte forma. Na aula de quinta nós fazemos a revisão da unidade 1. E na aula de sexta nós fazemos a revisão da unidade 2. Right? Prof, mas vamos olhar tudo aquilo de novo? Não! Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos revisar as situações dentro dos textos e a parte gramatical, né? Parte por parte. Então, a primeira coisa é os verbos no imperativo, tá? Então, tudo que a gente viu lá que dá ação no nosso gênero textual recite eram os verbos na forma imperativa dando uma ordem. Corte, asse, sirva, mexa. Depois, né, a gente viu outros vocabulários, um monte de novidades que a gente não conhecia. Então, dos verbos no imperativo era justamente dar a ordem. A gente viu que eles ficam no começo da frase e que aquele gênero textual ele segue um passo a passo, né? Queridos, seguindo o nosso conteúdo, agora vamos para o segundo item lá. Nós temos a revisão do verbo be no presente, tá? E a teacher já revisou com vocês em outros momentos, vamos só repassar aí para não ficar para trás nada. I am, are, is, né? Quando vou fazer uma perguntinha, eu coloco o verbo na frente, tá? E já incluindo aqui, nós vamos usar depois, nós vamos ver que ele vai estar junto com o there be, né? Que é o verbo existir. E aí, a mesma situação. O is é uma pessoa só, né? Um animal, uma coisa só. E o are para o plural, para mais. Mais que uma ou um. Ok? E o am continua lá sendo parzinho somente do pronome eu, né? Do I. Queridos, o que acontece quando eu uso there be? O que é isso, prof? Não me lembro. There is, there are. Significa existir. Ok? E dizia lá, quando existe alguma coisa, né, pessoal? Então, vou mostrar a página aqui para vocês não se perderem. Ok? Aí tem o singular e o plural, que a prof já conversou. Forma negativa, afirmativa e negativa. Mesma coisa. Quando eu quero negar, eu coloco o not no final do verbo, is, ou are, ou am, para dizer que não existe, tá? Claro que quando eu vou fazer pergunta também, né? Is there, are there. Então, eu coloco o verbo na frente e depois o resto da frase. Mesma situação. Mas, ao todo, só quero que vocês entendam que quando vocês verem, por exemplo, there is e there are, existe. Existe alguma coisa ou não existe, né? Se tiver o not no final do verbo, não existe. Não é de ter, possuir algo, é de existir realmente. Ter é outro verbo que nós vamos ver depois. Right? E seguindo isso, existe, não existe, uma coisa, duas coisas, mais um monte de coisa, nós temos o some e o any. Porque quando eu digo uma coisa só, eu posso usar o a or o an, né? Que é para uma coisa, né? Uma pessoa, uma teacher, né? Então, eu uso o a, que significa um e uma, né? Então, para outras situações, nós vamos ver que existe o some e o any. Calma aí. Como é que eu vou entender o some e o any, teacher, se eu não sei as quantidades? Então, eles indicam as quantidades, justamente. Assiste o vídeo do contáveis e não contáveis que eu coloquei aqui para vocês. Assiste. Mas o que é isso, meu Deus? Contável e incontável, countable e uncountable. É muito simples, olha só. Os substantivos contáveis são aqueles que você pode contar. Então, por exemplo, maçã. Vamos ver se ele é contável.
Uma maçã, duas maçãs, três maçãs. One apple, two apples, three apples. Ok? Countable. Eu consigo colocar no plural e eu consigo contar uma, duas, três maçãs. Então eu posso falar there are many apples here. Tem muitas maçãs aqui. Já que ele é contável, eu vou usar o many. There are many apples here. There are many people here. Tem muitas pessoas aqui. Eu posso contar one person, two people, three people, four people. Então there are many people here. How many drinks did you have tonight? Quantos drinks você tomou essa noite? Porque eu posso falar one drink, two drinks, three drinks. Contável também. How many drinks did you have? Então many vai ser usado para esses substantivos contáveis, tá? E o much, como eu disse, para incontáveis. Mas o que é um substantivo incontável? Aquele que a gente não pode quantificar. Então, por exemplo, water geralmente é um exemplo clássico de uncountable noun, de substantivo incontável, porque eu não posso falar que tem muitas águas aqui em casa. Eu vou dizer que tem muita água aqui espalhada. Então eu vou falar much water, muita água. How much water do you drink every day? Quanto de água você bebe todos os dias? I don't drink much juice. Eu não bebo muito suco. I don't drink much juice. Então o que os livros de gramática vão dizer é que líquidos em geral são incontáveis, tá? Então você vai usar o much. Mas e dinheiro? Será que eu posso contar dinheiro? Será que é much ou many? Eu posso contar dinheiro, mas é aí que você se engana. Você não conta um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, one money, two monies, three monies. Você conta dollars ou reais. $1, $2, $3. Isso é countable. Então você vai falar many dollars, muitos dólares. Mas para dinheiro você vai usar o much. How much money do you have? Quanto de dinheiro você tem? I don't have much money here. Eu não tenho muito dinheiro aqui. Então o money, dinheiro, vai ser uncountable. Então você usa também o much. Grãos geralmente vão ser também uncountable, porque você conta os grãos, mas não um açúcar, dois açúcares, três açúcares. Você fala how much sugar do you want? Quanto de açúcar você quer? I usually don't eat much rice. Eu geralmente não como muito arroz. Então líquidos, grãos, geralmente vão ser uncountable. E por que eu tô falando geralmente? Porque isso é uma coisa que os livros de gramática não vão te dizer. Mas o sugar pode sim ser contável também. Bomba. Pode sim, mas em que contexto, tá? Se eu disser, por exemplo, two sugars, eu quero dizer 2 cubinhos de açúcar. 2 sugars, please. 2 cubinhos de açúcar. Então, eu tornei algo que era uncountable, countable, na fala informal. Coke, por exemplo, Coca-Cola, né? Coke é um líquido, então é informal. Então, seria how much Coke do you want? O quanto de coca você quer. Mas, informalmente, eu posso considerar Coke algo contável se eu considerar a lata de Coke, a lata de Coca-Cola. Então, eu vou falar 2 Cokes, please. 2 cocas, por favor, que eu já não estou me referindo ao líquido, e sim à lata de coca. Então, no caso de Coke, por exemplo, tanto much quanto many estariam certos, dependendo do contexto. Por exemplo, I drank too much Coke yesterday. Eu bebi muita coca ontem. Ou então, can I have 2 Cokes? Você me dá 2 cocas, né? Você pode dizer também 2 cans of Coke, 2 latas de coca, mas eu só estou mostrando que informalmente isso existe também. O importante é usar o much quando você quer dizer que é uncountable e o many quando você quer dizer que é countable. Entenderam o many e o much? Aí, então, queridos, para nós usar o some e o any, nós precisamos entender o many e o much, ok? No vídeo passado, a gente conversou um pouco sobre something, anything, e a regra é a mesma, tá? Para coisas não contáveis, a dica é vocês usarem o some, tá? Porque eu não vou saber a quantidade real e realmente não tem como contar. Por exemplo, there's some water. Existe um pouco de água, né? Eu não sei a quantidade exata. E o N, na negativa, quando eu quero dizer que não tem nada, nenhum, nadinha de nada, né? Nem um pouco, nem muito, nem nada de água. Então, there isn't any water, ok? Quando eu vou falar de mais que uma coisa, que existe mais que uma coisa, né? Ou algumas coisas, eu vou usar, então, o there are some, por exemplo, bananas, né? Existem algumas bananas, então, uso some. Aí, quando eu quero dizer que não existem, na dica de nada, any. Passando desse conteúdo, queridos, nós estudamos, então, o subject and o object pronouns, tá?
Vai ficar ali a fotinho para vocês acompanharem lá o que a gente estudou na apostila, tá? E lembrando que no começo da frase nós usamos a primeira fila ali dos pronomes, tá? E no decorrer da frase, geralmente no final, nós vamos usar a segunda fileira dos pronomes, que são os object pronomes. Right? Babies, a revisão de hoje fica por aqui. Na próxima aula, a teacher vai continuar com vocês falando sobre os outros conteúdos, ok? Kisses, love you!